Olá! E a nossa devocional de hoje está recheada de ânimo. Que coisa boa, não é? Recheada de encorajamento. Ela tem como título Aprendi a Viver. E o versículo que nós vamos embasá-la se encontra em Filipenses capítulo 4, versículo 11, parte B, que diz assim: porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu vou começar a nossa palavrinha com uma pequena ilustração. Conta-se que um rei foi certa manhã ao seu jardim e encontrou as plantas murchando, encontrou as plantas morrendo. Aí ele perguntou ao carvalho: o que significa isto? O que está acontecendo? E aí ele descobriu que aquela árvore estava cansada de viver, porque não era tão alta e elegante como o pinheiro. Ele perguntou ao pinheiro, que por sua vez, desconsolado, disse que não podia produzir uvas como a videira. Quando ele perguntou à videira ia desistir da vida porque não podia ficar ereta, não podia produzir frutos delicados como o pessegueiro. O gerânio estava agastado porque não era alto e fragante como o lírio. E o mesmo acontecia em todo o jardim. Chegando-se ao amor perfeito, encontrou uma corola brilhante e erguida alegremente como sempre. Ele disse: muito bem, meu amor perfeito. Alegro-me de encontrar no meio de tanto desânimo uma florzinha corajosa. Você não me parece nem um pouco desanimada. Ela respondeu: não estou. Eu não sou de muita importância, mas achei que se no meu lugar o senhor quisesse um carvalho, um pinheiro, um pessegueiro ou um lírio, teria plantado um deles. Mas sabendo que o senhor queria um amor perfeito, estou resolvido a ser o melhor amor perfeito que posso. Que lição, hein, amigos? Que lição. E hoje, trazendo agora para o nosso devocional, nós estamos vivendo numa sociedade descontente, numa sociedade desanimada. E você procura os motivos e não encontra. Não encontra. Você olha para fulano, desanimado. Olha para o outro desanimado. O que falta na sua vida? Você olha para um abastado, como se diz, tem tudo, desanimado. Olha para o outro que falta alguma coisa, desanimado também. Então, o que falta? Né? E aqui a gente vê no exemplo do apóstolo Paulo. Vocês que conhecem a história do apóstolo Paulo sabem que é o exemplo que a gente pode dar nessa situação. Porque o apóstolo Paulo, ele conheceu os dois lados da vida. Ele tinha tudo, ele tinha dinheiro, ele tinha fama, ele tinha poder. E antes de conhecer Jesus, antes de conhecer Deus, ele tinha tudo. A partir da hora que ele teve o seu encontro com Deus, tudo começou a mudar. Aí começou a lhe faltar tudo materialmente. E ele foi se preenchendo espiritualmente de uma forma que o apóstolo Paulo é hoje um exemplo, é o ícone, né? Um exemplo a ser seguido de palavras animadoras, de palavras confortadoras, e ele pregava a verdade. Ele não se escondia por trás de palavras macias, leves, como plumas, para agradar as pessoas, não. Ele falava duro. As palavras de Paulo eram palavras duras, mas ele pregava o evangelho. Ele falava da sua vida a partir
desiste de ter o encontro com Deus. Os dias hoje estão muito difíceis. E vamos falar que talvez esteja mais difícil emocionalmente do que materialmente. Mas muitas vezes as pessoas têm tudo, né? E chegam no final e se veem vazias. Não sabe o que mais falta para preencher. E muitas que às vezes não têm materialmente também se encontra vazio de tudo. Vazio daquilo que ele não tem, né? Para viver uma vida digna aqui na terra. E vazio de Deus. Mas temos aquelas pessoas como o apóstolo Paulo, que às vezes lhe falta tudo. E nós temos pessoas neste mundo, neste momento, sofrendo muito pelo nome do Evangelho. Mas elas se sentem com tudo. Elas arriscam tudo. Elas arriscam a própria vida. Porque elas acreditam num bem maior, né, que é o céu. Elas se dedicam a propagar o evangelho genuíno de Cristo. Aquele evangelho que te alimenta espiritualmente, que poderá te faltar tudo, te faltar amigos, te faltar tudo, mas Deus está com você, Deus te preenche, nada pode faltar para você. Então hoje vivemos nesse mundo, meus amigos, hoje vivemos nesse mundo dessa dualidade entre o ter e o ser. E cada vez mais as pessoas vão ficando mais vazias. E de repente ela olha para tudo e fala, eu não tenho nada. E se sentem como essas árvores aqui, desesperançosas, amargas, sem vontade de viver e tendo as coisas. Né? Então a gente vê a importância da gente aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Muitos podem falar, mas é fácil falar isso quando não falta nada na sua casa, quando não falta nada na sua geladeira para dar um filho, para você comer. É fácil falar. Né? Muitos argumentam dessa maneira. Fácil mesmo passar por isso não é. Não estamos falando aqui que seja fácil. Nós estamos falando de sentimento. Que nós conhecemos pessoas que apesar de elas são contentes em qualquer situação. Como o próprio Paulo, o apóstolo Paulo falou. Que ele sabia ter tudo, como sabia também conviver quando lhe faltava tudo. Que depois que ele conheceu Jesus, a vida dele não foi fácil. Né? A gente vê os seus escritos, as suas cartas, né? Que ele escrevia até de dentro de prisões, como ele sofreu. Mas ele não era infeliz. Ele falava sobre o amor, que para ele o viver era Cristo e que o morrer para ele era lucro. Então, assim, um homem daquele que teve tudo na sua vida e ele no final da vida acabar sem nada materialmente falando, sem sucesso, sem fama, sem amigos, sem nada, mas ele tinha Jesus. E para ele e para nós tem que ser tudo que nos basta. Muitas vezes, meus amigos, a gente tem tudo, mas o buraco dentro da gente é grande demais, porque falta o principal, falta ter o encontro com Deus. A partir do momento que você tem esse encontro com Jesus, tudo dentro de você fica mais fácil. Então, a nossa palavrinha de hoje é breve, mas uma palavrinha que promove a reflexão de como está a nossa vida.
Eu tenho hoje com que passar o dia? Tenho, né? Se eu não tenho, eu vou pedir ao Pai. O Pai não abandona o seu filho. Mas eu não posso ficar amargurada, ficar rebelde contra Deus, porque está faltando aquilo ali. É eu orar muitas vezes, querer atravessar o caminho de Deus, fazendo coisas que não são convenientes para que eu faça, né? Atravessar o caminho de Deus, como se diz, para conseguir. Então, assim, apesar de todas as circunstâncias ruins que nós possamos passar, nós temos que crer, nós temos um Deus que está no comando de tudo. E que nós, orando fielmente, em orações e súplicas, nós vamos pedir ao Pai. E se eu estiver numa situação de bonança, né, que eu tenha de tudo, ali eu tenho que me humilhar perante Deus e pedir para que Ele preencha aquele meu eu, que muitas vezes está vazio. Que muitas vezes nós estamos focando nosso olhar nas coisas que nós temos, colocando nossa confiança nas coisas que nós temos, esquecendo de Deus. E quando aquilo acaba, meus amigos, o vazio toma conta da gente. Por quê? Porque nada nessa terra é permanente. Tudo passa, menos o amor de Deus. Então, que essa palavrinha sirva de reflexão para você, que está aí do outro lado, que em todas as circunstâncias nós temos que ser gratos a Deus e falar como o apóstolo Paulo falou. Eu aprendi a viver contente em qualquer situação. Tenha um bom dia. Tenha uma boa semana, que Deus guarde você, guarde a sua família. E obrigada por ter me escutado até aqui. Um abraço.